Parte 15 do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico. O sacerdote é o homem de Deus, é ele quem nos dá Jesus. Quem é que prepara para nós a Eucaristia e nos dá Jesus? É o sacerdote. Se não tivéssemos o sacerdote, não existiriam nem o sacrifício da missa, nem a Santa Comunhão, nem a presença real de Jesus nos sacrários. E quem é o sacerdote? É o homem de Deus. 2 Timóteo 3,17. Quem é o sacerdote? É o homem de Deus. De fato, somente Deus é que o escolhe e o chama do meio dos homens com uma vocação especialíssima. Ninguém assume por si mesmo essa honra, mas só quem é chamado por Deus. Hebreus 5,4 o separa de todos os outros. Segregado para o Evangelho, Romanos 1:1. Segregado para o Evangelho, marca com um caráter sagrado que durará para sempre. Sacerdote para a eternidade. Hebreus 5:6. E o investe dos divinos poderes do sacerdócio ministerial, para que seja consagrado exclusivamente às coisas de Deus. O sacerdote escolhido dentre os homens é constituído em favor dos homens em todas as coisas de Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus 5:1 seguintes. Virgem, pobre, crucificado. Com a sagrada ordenação, o sacerdote é consagrado em sua alma e em seu corpo. Torna-se ele um ser todo sagrado, configurado a Jesus sacerdote. Por isso, o sacerdote é o verdadeiro prolongamento de Jesus. Ele participa da mesma vocação e missão que Jesus Cristo. Personifica a Jesus nos atos mais importantes da redenção universal, culto divino e evangelização. É chamado a reproduzir em sua vida a vida inteira de Jesus, a vida virginal, a vida pobre e a vida crucificada. É por essa conformidade com Jesus que ele é ministro de Cristo entre as gentes, guia e mestre das almas. Romanos 15:16, Mateus 28:20. São Gregório de Nissa escreve: aquele que ontem estava confundido com o povo, torna-se mestre do povo, torna-se superior ao povo, doutor nas coisas santas e chefe nos sagrados mistérios. Isso acontece por obra do Espírito Santo, pois não é um homem, não é um anjo, nem um arcanjo, não é um poder criado, mas é o Espírito Santo que o investe do sacerdócio. São João Crisóstomo. O Espírito Santo configura a alma do sacerdote com Jesus. Personifica Jesus nele de tal modo que o sacerdote no altar opera na própria pessoa de Jesus, São Cipriano, e é Senhor do próprio Deus, São João Crisóstomo. Não precisamos maravilhar-nos, pois se a dignidade do sacerdote é considerada celestial, São Cassiano, divina, São Dionísio, infinita, Santo Efrém, o ápice de toda a grandeza,
dizia Santo Inácio, mártir. Venerada com amor pelos próprios anjos, a tal ponto que, quando o sacerdote celebra o sacrifício divino, os anjos ficarem perto dele e em coro entoarem um cântico de louvor em honra daquele que se imola, dizia São João Crisóstomo. E isso é o que acontece em todas as santas missas. Respeito e veneração. Sabemos que São Francisco de Assis não quis fazer-se sacerdote porque se julgava muito indigno de tão excelsa vocação. Ele venerava os sacerdotes com tal devoção que os considerava os seus senhores, pois neles via somente o Filho de Deus, e o seu amor à Eucaristia se fundia com o amor ao sacerdote, o qual consagra e administra o corpo e o sangue de Jesus. De modo particular, ele venerava as mãos do sacerdote e as beijava sempre de joelhos com grande devoção. E lhes beijava também os pés e até os próprios rastos deixados por um sacerdote que tivesse por ali passado. São João Bosco exorta a todos com estas palavras: eu vos recomendo um grande respeito para com os sacerdotes. Descobri vossa cabeça em sinal de reverência, quando falardes com eles, ou quando passais por eles no caminho, e beijai-lhes obsequiosamente a mão. Tomai cuidado para não desprezá-los, com fatos ou por palavras. Quem não respeita os ministros sagrados deve temer um grande castigo do Senhor. A veneração pelas mãos consagradas do sacerdote, beijadas com reverência pelos fiéis, sempre existiu na Igreja. Baste-nos pensar que, durante as perseguições dos primeiros séculos, um dos maiores ultrajes contra os bispos e sacerdotes consistia em amputar-lhes as mãos, para que assim não pudessem mais nem consagrar, nem abençoar. Por isso, os cristãos recolhiam aquelas mãos amputadas e mergulhadas em aromas, as conservavam como relíquias. Além disso, o beijo das mãos do sacerdote é uma expressão delicada de fé e de amor a Jesus que o sacerdote personifica. Quanto mais fé e amor se tem, tanto mais nos sentimos impelidos a prostrar-nos diante do sacerdote e a beijar aquelas mãos santas e veneráveis. Cânon Romano, entre as quais Jesus se torna amorosamente presente entre nós cada dia. Ó veneranda dignidade do sacerdote, exclama Santo Agostinho, em cujas mãos o Filho de Deus se encarna como no seio da Virgem. E o cura d'Aras dizia: dá-se um grande valor aos objetos que foram colocados em Loreto, na tigela da Virgem Santa e do Menino Jesus, mas os dedos do sacerdote, que tocaram na carne adorável de Jesus Cristo e penetraram no cálice onde esteve o seu sangue e na âmbula onde esteve o seu corpo, acaso não são muito mais preciosos? Talvez nem tenhamos ainda pensado nisso, mas assim é, e os exemplos dos santos o confirmam. Beijava as duas mãos. A venerável Catarina Vanini via, em êxtase, os anjos que durante a missa circundavam as mãos do sacerdote e as sustentavam no momento da elevação da hóstia e do cálice.
Poderemos imaginar com que respeito e afeto a venerável beijava aquelas mãos? Santa Edviges, rainha, cada manhã assistia a todas as santas missas que eram celebradas na capela da corte, mostrando-se muito agradecida e reverente para com os sacerdotes que tinham celebrado. Convidava-os a entrar, beijava suas mãos com suma devoção, fazia que se alimentassem, tratando-os com as mais distintas honras. Ouvia-se como a rainha exclamava comovida: Bendito seja quem fez Jesus descer do céu e o deu a mim. São Pascoal Bailão era o porteiro do convento. Todas as vezes que chegava um sacerdote, o santo fradezinho se ajoelhava e lhe beijava respeitosamente as duas mãos. Dele foi dito, como de São Francisco, que era devoto das mãos consagradas dos sacerdotes. Ele as julgava capazes de deter longe os males e cumular de bens quem nelas tocasse com veneração, porque são as mãos das quais Jesus se serve. E como era edificante ver São Pio de Pietrelcina procurando beijar com amor as mãos de qualquer sacerdote, às vezes até agarrando-as de surpresa. E que dizer de outro servo de Deus, Dom Dolindo Rutolo, que não admitia que um sacerdote pudesse negar-lhe a caridade de deixá-lo beijar-lhe as mãos. Enfim, sabemos que esse ato de veneração muitas vezes foi premiado por Deus com verdadeiros milagres. Na vida de Santo Ambrósio se lê que um dia, logo após a celebração da Santa Missa, o santo viu aproximar-se dele uma mulher paralítica que queria beijar suas mãos. A pobre mulher tinha grande fé naquelas mãos que tinham acabado de consagrar a Eucaristia e ficou curada no mesmo instante. A mesma coisa aconteceu em Benevento. Uma mulher paralítica, havia 15 anos, pediu ao Papa Leão IX licença para beber a água por ele usada durante a Santa Missa, quando lavou os dedos. O Santo Papa atendeu aos desejos da enferma em seu pedido humilde, como o pedido da cananeia, rogando a Jesus que lhe desse as migalhas que caem da mesa do dono da casa, e ficou imediatamente curada. Mateus 15, 27. Primeiro o sacerdote, depois o anjo. A fé dos santos era deveras uma fé gigante e operante. Viviam eles da fé e operavam por fé com um amor que não admitia limites quando se tratava de Jesus. Nos sacerdotes vejo o Filho de Deus, dizia São Francisco de Assis. Viviam eles da fé. Romanos 1,17. Cada vez que virdes um sacerdote, ensinava o santo cura d'Ars, pensai em Jesus. Santa Maria Madalena de Paz, de fato, falando de qualquer sacerdote, costumava dizer: este Jesus. E é por isso que Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus beijavam a terra onde tivesse passado um sacerdote. E ainda mais, Santa Verônica Giuliani, certo dia, tendo visto o sacerdote subir pela escadaria do mosteiro para ir levar a Santa Comunhão às enfermas, ajoelhou-se ao pé da escadaria e foi subindo de joelhos pelos degraus, beijando-os um por um e banhando-os com lágrimas de amor. Quando se tem amor.
Se eu me encontrasse, dizia o santo cura d'Aras, com um sacerdote e com um anjo, saudaria primeiro o sacerdote e depois o anjo. Se não tivéssemos o sacerdote, de nada nos valeria a paixão e a morte de Jesus. Para que serviria um escrínio cheio de joias de ouro, se não houvesse alguém para abri-lo? O sacerdote é que tem a chave dos tesouros celestes. Quem é que faz Jesus descer nas cândidas hóstias? Quem é que coloca Jesus em nossos sacrários? Quem é que dá Jesus às nossas almas? Quem é que purifica os nossos corações para que possamos receber a Jesus? O sacerdote, só o sacerdote. Ele é o ministro do tabernáculo. Hebreus 13, 10. É o ministro da reconciliação. Segunda Coríntios 5, 18. É o ministro de Jesus para os irmãos. Colossenses 1, 7. É o dispensador dos mistérios divinos. 1 Coríntios 4, 1. E quantos episódios não poderiam ser narrados de sacerdotes heróicos em sacrificar-se a si mesmos para dar Jesus aos irmãos? Façamos referência a um deles entre muitos outros. Até à vista no paraíso. Fica para a próxima parte, a parte 16. Gratidão, meu Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor da Puríssima Virgem Maria.